Por Dentro da Iluminação Linear, um podcast apresentado por Mr. LED. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Por Dentro da Iluminação Linear da Mr. LED. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui Marcos Castilha, titular do escritório Castilha de Iluminação, né? Escritório que já faz 20 anos, né? 20 anos. Esse ano, né, 2022, a gente está completando 20 anos, né? O primeiro projeto, assim, do escritório foi em 2002, né? E estamos aí. Que ótimo. A gente vai hoje conversar um pouco sobre projetos luminotécnicos aplicados a hospitais, né? Sim. Então, para a gente começar, qual que é a tua opinião, o teu conceito na elaboração de projetos? O que você acha importante levar em consideração quando falamos de um projeto orientado a hospitais? Bom, eu acho assim, primeiramente existem alguns fundamentos, né, algumas premissas que a gente tem que usar em todos os projetos, né, e para hospitais também, né, que é a questão dos níveis de iluminâncias, né, os famosos quantos lux, né. Aí a gente tem também a questão que é bastante importante, que é do conforto visual, né? Controle de ofuscamento, de brilho, né? Os outros quesitos, né? A correta temperatura de cor, reprodução de cores, né? A questão do que a gente chama da dinâmica da iluminação, né? Que são a relação de contrastes, o que está mais claro, o que está mais escuro, né? Isso é uma coisa bastante importante na ambiência que você vai ter, nos diversos espaços. Então, são coisas que você precisa considerar para qualquer ambiente que seja, assim, e para o hospitalar também, né? Agora, já entrando mais no quesito da iluminação do ambiente de saúde, né, ambiente hospitalar, ambiente médico, aí começa a ter uma coisa interessante que você precisa conseguir uma síntese entre duas necessidades, né? A primeira delas é o seguinte, essa questão funcional, né? Então, além das premissas que eu falei, você dentro de um projeto de hospital, você tem questões ali que são de salubridade. Vamos pensar assim, você em vários ambientes, ou a grande maioria dos ambientes, você tem uma necessidade de controlar a deposição de sujeira, sabe? Por questão da parte da infecção, né? O problema da infecção hospitalar, que é uma coisa bastante séria, né? Bastante importante de você controlar, né? Então você tem que estar atento, por exemplo, com luminárias ou soluções de iluminação que vão favorecer deposição de sujeira, dificuldade para você limpar, coisas desse tipo, né? Com relação à questão de conforto visual, né, de ofuscamento, a gente tem uma particularidade que é pensar nisso para várias situações das pessoas que estão deitadas, né? Ou a pessoa passando numa maca no corredor, ou a pessoa deitada na cama, né? Isso muda tudo. É diferente você pensar a luminária que vocês normalmente para um lugar onde as pessoas estão sentadas ou andando e locais que a pessoa vai estar recostada, deitada, né? Que mais? Existem ambientes assim, onde você tem que ter uma blindagem realmente das peças total. Por exemplo, áreas de desinfecção, de lavagem, sala de cirurgia. Você precisa trabalhar com luminárias completamente estanques, né? Completamente vedadas, né? Áreas de exame ou áreas de atendimento, ou os quartos, né? Você tem que ter lá, como eu falei para você tem que garantir um alto nível de iluminância para a pessoa poder fazer um exame, mas ao mesmo tempo essa alta iluminância não pode gerar um ofuscamento, não pode deixar o paciente desconfortável, né? Vamos pensar assim que às vezes a pessoa está sedada, ela está dormindo, ela não está legal lá deitada e o médico precisa examinar e vai ter que acender uma luz para eles poderem examinar aquele paciente, mas aquela luz muito intensa pode incomodar aquela pessoa naquela situação, né? Esses aspectos todos você tem que tomar conta, né? Eu acho uma coisa bastante importante, não se fala muito, e eu acho fundamental é a questão da reprodução de cores, né? Eu acredito que você tem que sempre buscar o mais alto índice possível de reprodução de cores na fonte de luz, porque o aspecto, principalmente da pele, ele vai ser muito importante pro médico, né? Pra pessoa que está lá diagnosticando alguma doença lá, enfim. Isso é um lado, é o lado mais técnico-funcional, né? Eu acho que a gente poderia falar também, né? O hospital ele é um grande complexo, é um grande sistema. Você vê o que é um projeto assim de um grande hospital, é uma cidade ali, né? É praticamente uma cidade com todas as suas funções, né? A quantidade de pessoas que trabalha lá, que anda por ali é gigantesca. Então, se você vai pensar no sistema de iluminação, você tem que pensar na questão da eficiência, tanto no sentido de consumo de energia, mas também nessa questão de instalação e manutenção.
vamos pensar, se eu tiver um hospital de 50 mil metros quadrados e eu botar em cada canto uma luminária diferente, uma fonte de luz diferente, a gestão desse sistema vai gerar uma complexidade surreal para a manutenção lá, né, para o departamento encarregado disso, né? Vamos pensar, se eu tiver, por exemplo, várias temperaturas de cor diferentes, vários tipos de perfis de LED diferentes, vários tipos de luminárias diferentes, você vai ter uma gestão de reposição, de manutenção muito mais complexa. Então você precisa pensar nisso. Acho que uma coisa bastante importante, inclusive para a sustentabilidade do sistema, num sentido assim dele realmente se manter. Hoje a gente fala sustentabilidade, né? Você tá mais atrelado à questão do consumo energético, descarte de materiais, né? Mas eu acho que a sustentabilidade, ela também se reflete nisso. O que você comprou e instalou lá realmente vai ficar aceso por muitos e muitos anos e sem gerar altos custos de manutenção, de reposição, dificuldade de achar peça, dificuldade de achar, sabe? Eu acho que você tem que pensar muito nisso, em ter um sistema enxuto. Então, assim, isso são, a princípio, características mais técnicas, né, que a gente está falando. Técnicas também de salubridade. Aí entra um outro ponto, aí que começa o grande desafio, que é o seguinte: você, além de tudo isso, a iluminação de um hospital, ela tem que, digamos assim, trazer um aconchego, melhorar o astral do paciente. Ninguém mais quer entrar num hospital e ficar lá se recuperando num quarto que tem luz fria, que tem aquelas coisas de ferro esmaltado, azulejo, né? O cara sai mais doente do que ele entrou se ele fica num ambiente desse, né? Aquela coisa anos 50 que você via imagens de hospitais que tinha aquela parede verde ou coisas desse tipo. Hoje a tendência em todos os briefings, né, para essa área médica é fazer o paciente se sentir num local acolhedor, num local estimulante, aconchegante, ao mesmo tempo, como se estivesse num hotel, né? Então hoje, já da parte de arquitetura, dentro de um quarto, o pessoal procura trabalhar com materiais mais acolhedores, vamos dizer assim, como madeira, tons mais quentes. Você, a área lá de lobby, de hall, restaurantes, você procura ter uma decoração mais elaborada, ter peças de design, sabe? Para quê? Para a pessoa não se sentir lá num lugar Não ter cara de hospital. Não ter cara de hospital. O hospital busca fugir da cara de hospital. Tanto para os pacientes, e também uma coisa que não se fala muito, que é a área de conforto médico. Vamos pensar o seguinte: você tá lá e você vai ser tratado, e o cara que vai te tratar, ele tem que estar legal, né? Ele tem que estar descansado, bem alimentado, animado, enfim. E os médicos, né, os profissionais de saúde todos, dos médicos aos enfermeiros, eles têm um estresse muito grande, né? Os nossos 2 anos horríveis de pandemia aí mostram isso, né? O pessoal que atende, né, que está lá na linha de frente, fica completamente exaurido, né? Então essa questão do conforto, da ambientação, do aconchego também está sendo muito enfatizado na área de conforto médico. Você tem no hospital as áreas onde os médicos, eles descansam, eles comem, eles tomam um café, eles discutem, né? Então, para essas áreas também, você procura ter, desde a parte ali do que se chama, acho que do catering, né? Que é comida e a infraestrutura, né? Sofá, mesa, e também a iluminação. A hora que o lugar que o médico vai descansar não pode ser aquela salinha cheia de coisa amontoada com a luz fria, sabe? Você tem que ter uma área onde ele fique ali, consiga, vamos dizer assim, o máximo possível se recuperar ou se preparar para aquela situação de tudo ou nada, né? O pessoal vai lá para uma cirurgia de cirurgias que duram assim o dia inteiro, ou mais de 12 horas, 14 horas, o cara tem que estar lá inteirão, né? Então, tanto para o paciente, como para os visitantes, como para os médicos, essa ambientação ela é importantíssima. E aí que entra a questão da iluminação. A gente tem que, por exemplo, num quarto, você tem que ter lá um sistema de iluminação que você consiga tanto prover esse conforto, né, na hora que o paciente está lá só descansando, se recuperando, vendo uma TV, né, tem uma luz ambiente, ou pro acompanhante que está lá também, que é uma situação super desgastante, né? Quem já teve que acompanhar passar a noite lá. Um parente, um amigo doente, assim, que você tem que dormir lá no hospital, o acompanhante sai arrebentado. Você fica quebrado. Então, você tem lá um sofá, você tem uma luz que o quarto está escuro e você tem uma luz de leitura para o acompanhante poder ler alguma coisa ou fazer algum trabalho, né?
Tudo isso tem que estar cuidado e, obviamente, na hora que vai lá o médico examinar, você precisa ter a luz do exame também. Então é um desafio ali você conseguir uma síntese desse todo esse conforto com a funcionalidade e também essa questão do consumo de energia, né? Questão sustentável, né? E além disso, vamos dizer, dar um exemplo prático, você não pode pegar num quarto do hospital e fazer uma sanca, sabe? Uma sanca a borda toda, porque essa sanca vai começar a encher de sujeira, entendeu? Ou você não pode pegar uma luminária, aquelas luminárias que se tinha mais nos anos 90, todas de aletas, né? Com fluorescente dentro, que você tem toda uma digamos assim, uma buraqueira lá e você começa a ter uma luminária que ninguém limpa. Então, esse tipo de coisa você evita. Felizmente, hoje, eu acho que com muitos clientes a gente conversa sobre isso, né? Que é a questão... Hoje a técnica, em termos técnicos, hoje a gente não tem empecilho para nada, né? Com o que a gente tem hoje de recursos tecnológicos, né? Com o LED, os drivers inteligentes, drivers dimerizáveis, sistema DALI, os sistemas de comando, de automação. Em termos técnicos, você consegue ter tudo que você quiser em termos de conforto com a iluminação, dimerização, as mudanças de tonalidade, né? Você consegue trabalhar tudo isso. O desafio é contrapor isso às questões, principalmente de custo, né? E de gestão do sistema, né? Como eu estava comentando aqui, se você tiver eu vou fazer um hospital inteiro de mais de 50 mil metros quadrados com sistema Tunable White, RGB, qual que é o custo disso e como que você consegue gerenciar a manutenção disso, né? Hoje, os clientes dessa área também são muito preocupados com isso. Tem um acompanhamento sobre essa questão de custo, manutenção, gerenciamento, que não adianta nada projetar o ideal e dar 6 meses lá, tá tudo parado, né? Então, são esses desafios aí, esse leque de premissas a gente tem que responder com uma síntese, né? Que é, no caso, o projeto. E até porque algumas áreas dos hospitais, se não dizer todas quase, né? Elas são 7 dias por semana, 24 Sim. horas, 365 Sim. dias por ano, ou seja, não apaga, né? Exatamente. É uma coisa que você tem que ter durabilidade, confiabilidade, Exato. Ou seja, tem todo um monte de quesitos. E essa questão da manutenção é super importante com a interferência de uma pessoa no ambiente hospitalar. Essa questão Exatamente. De manter um ambiente limpo, livre de tudo que for possível, é fundamental, né, para a saúde de quem está lá. Enfim. E aproveitar até, baseado em tudo o que você disse, a gente pode dizer que, de uma certa forma, uma boa iluminação ela também ajuda a recuperação do paciente? Sim, eu acredito que sim. Como eu acho que é questão do bem-estar, né? Sim. Se você está lá e tem uma luz fria, ou uma luz insuficiente, ou uma luz que fica incomodando o teu olho o tempo inteiro, você não consegue descansar. São todos itens de salubridade mesmo, né? Você tá, vamos dizer, numa situação ali onde você está tendo incômodos que vão impedir o teu funcionamento psicológico e biológico, né? Consequentemente. Seria a mesma coisa que você tá lá num hospital e tem uma avenida do lado que passa ônibus e não tem uma vedação acústica, então é barulheira a noite inteira, ou né, mau cheiro, poluição, né? É aquela coisa que a gente às vezes não para pensar, né? São as condições básicas de sobrevivência, digamos assim, né? Luz correta, né? O silêncio, o ar puro, né? Então a gente tem que sempre ter atenção nisso, né? Eu acho que essa questão do conforto visual, da ausência de brilho, de ofuscamento é uma coisa muito importante, assim. É o que eu vejo, assim, em muitos locais, é o que eu vejo às vezes mais descuidado, assim. Não só em ambiente hospitalar, mas na iluminação arquitetural como um todo, assim. Eu acho que é um item que a gente precisa ter... Cuidar mais, né? Ter atenção, exato. Outra coisa é essa questão da tonalidade e reprodução de cores também. Eu acho que isso ainda é, digamos assim, pouco... Não se presta devida atenção nisso. Você vê hoje falar sobre qualidade de LEDs, de sistemas de LED. Você vê muito falar, não, ele dura, é alto fator de potência, tem uma grande vida útil, tem uma alta eficácia. E basicamente não se fala sobre a qualidade da luz, que já tem a ver com essa questão da tonalidade adequada e também da reprodução de cores. Hoje, se você falar, em muitos casos, você está discutindo a questão de especificação, às vezes você vai falar em vários âmbitos, você vai falar, por exemplo, do Macadam Steps, né? A questão da variação de tonalidade de LED para LED, desse controle.
praticamente se ignora, se desconhece, assim, né? E é um item importantíssimo, né? Eu acho que precisa se enfatizar mais esses aspectos aí. Quando você tem uma boa reprodução de cor, principalmente, né, as cores que têm mais a ver com a tonalidade de pele, é importantíssimo que elas estejam num nível alto, né, para que você não enxergue nenhum tipo de distorção irreal, né, aquela Sim. coisa de que a pessoa está de repente meio pálida, mas não está, ou seja, toda essa questão da boa iluminação e da qualidade de luz é fundamental. Sim, completamente. Coincidentemente, ontem eu estava conversando com um cliente, era para a área assim, de vídeo, né? Era um projeto de uma área de gravação de vídeo, e o cliente estava relatando sobre questões de iluminação, falou que para fazer uma filmagem, né? Filmagem, né? Se usa mais esse termo, mas uma gravação, eles precisavam de uma luz difusa e foram atrás de painéis de LED que estão aí na praça, né? E aí eles acenderam e para tentar fazer a gravação lá, a distorção de tonalidade assim para a câmera era uma coisa louca, assim, como se fosse aquelas lâmpadas fluorescentes antigas, né? Aí diz que eles tiveram que abrir o painel e colocar filtros corretores para tirar o excesso de verde e tudo. Isso aí é correlato à baixa qualidade do LED e baixa reprodução de cor, né? Então você imagina você colocar uma luminária desse tipo para o cara fazer um exame dermatológico, por exemplo. Olha o que você está arrumando aí de problema, né? Então E até aproveitando, né, é um exemplo muito bom, porque, por exemplo, né, quando você pega um exame de pele que você tem que detectar a borda de uma pinta, que, por exemplo, pode ser o melanoma, a visualização correta é fundamental. Sim. Então, uma boa iluminação pode, inclusive, ajudar um bom diagnóstico e salvar vidas. Sim. Nesses casos, por exemplo, o último projeto que a gente está trabalhando aí, que é um grande projeto, no caso dos quartos, né? É até uma coisa interessante. A gente tem lá a iluminação toda do ambiente em 2700 Kelvin, balizadores, tem os perfis lineares integrados a detalhes de arquitetura, tem luzes de leitura, luzes de tarefa, tem toda uma dinâmica como se fosse um quarto de hotel. Agora, a luminária para exame, isso vem... Quando você vai projetar, né, no caso do light design, você vai projetar ambientes muito específicos, eu acho importante você estar em sintonia com quem é a pessoa que vai trabalhar lá, né? Tem as diretrizes, as orientações dos médicos. Então, por exemplo, nesse caso do quarto, agora, para o exame, a gente tem uma luminária em circuito independente, dimerizável, que ela tem um alto índice de reprodução de cores, mas ela trabalha em 4000 Kelvin, uma luz neutra, nem fria, nem muito quente, que é para você poder, digamos assim, ter uma neutralidade nessa questão da percepção da pele. Isso foi um input que veio da própria gestão, né, do cliente, né? Então tem todas essas particularidades, tem que estar tudo ali acessível, né? Todas essas necessidades, mas você não vai deixar a pessoa num quarto sempre com uma luz dessa acesa no teto, sempre no rosto da pessoa, aquela luz fica apagada e se usa ela pro exame, né? Isso é um exemplo de solução aí. Tem algumas perguntas até que eu ia te fazer, mas você já acabou respondendo de uma certa forma, mas eu vou te fazer uma outra. Por favor. Tem algum, pela tua experiência, né, todos esses anos, tem algum ambiente do hospital que é sempre mais difícil de achar uma solução? Tem algum lugar que sempre enrosca por alguma particularidade ou não? Hoje a gente já tem soluções que basicamente atendem qualquer necessidade. Olha, é uma pergunta interessante. Eu assim, para te falar de um tipo de ambiente em especial, não acho que exista, assim. Todos os tipos de ambiente você consegue resolver. Você tem... Às vezes, a maior dificuldade, às vezes, não é nem a questão do ambiente em si, mas eu acho que, às vezes, você demora mais para achar uma solução, às vezes, por interface com outras disciplinas, com outras demandas. Tipo, você fala, olha, aqui eu acho que tecnicamente é melhor essa luminária, mas aí, às vezes, a parte assim de arquitetura, ou de interiores, ou de outra disciplina, fala, não, mas esse tipo, a gente queria uma outra coisa visualmente. Eu acho que às vezes essa lapidação, essa interação é que às vezes demanda mais tempo, mais esforço, até se achar uma solução que agrade a todos. Mas assim, do ambiente em si, eu acredito que tecnicamente você sempre resolve. Eu vou dar um exemplo de um tipo de ambiente que tem uma demanda complexa de iluminação. Os exames digitais, os exames eletrônicos, né? Tomografia, ressonância,
você tem uma sala ali e o paciente tem que ficar naquela máquina imóvel, né? Então é muito comum você precisar ter uma demanda de você criar interesse na sala, né? Criar coisas diferenciadas lá para de alguma forma entreter ou relaxar o paciente enquanto ele está naquela situação lá porque tem gente que fica muito tensa, né? Tem gente que até entra em pânico de entrar dentro de uma máquina de ressonância, né? Ficar ali. Não consegue, a gente tem que ter anestesia praticamente. Exato, tem a questão também de exames em crianças, né? Então é uma área que geralmente tem que ter uma interface bastante intensa ali de arquitetura, interiores e iluminação para você criar, o que vai ser esse ambiente. Então já tem casos que você tem lá o clássico que é o céu estrelado de fibra ótica. Eu ia entrar exatamente nisso. Você trabalhar com iluminação RGB ou alguns casos a gente estava estudando até de você ter você ter um painel de mídia no teto, que o teto passasse imagens, projeções, seja que se discutir todo esse tipo de... que é interessante, né? É tão complexo quanto interessante. Agora, tá legal o exame. Agora, tem hora que vai ter que fazer o quê? Manutenção na máquina e limpeza. Então você tem que ter lá também, a hora que precisa clarear, tem que poder clarear. Porque a pessoa vai ter que ir lá fazer manutenção numa máquina daquela. Ou fazer limpeza é algo extremamente, digamos assim... tem que ser extremamente preciso e criterioso, né? Então você tem que ter a iluminação para isso também. Essa semana eu passei por uma situação interessante. Eu tive que ir ao hospital, passei por um pronto atendimento e na sala de triagem eu percebi que a gente estava trabalhando com 2 temperaturas de cor ali, né? E obviamente é um caso de manutenção da troca que é feita depois e se vai a mercado e o que achasse. Como que você vê, isso prejudica muito os projetos em termos de longo prazo? Existe algum tipo de intervenção que você acha salutar o escritório fazer a longo prazo? Como que você lida com isso? Olha, isso realmente é um ponto aí que eu acho que hoje em dia o calcanhar de Aquiles dessa questão do light design, do sistema de iluminação ainda é isso. Eu acho que você fez o projeto, instalou-se tudo ali, ainda digamos assim, ainda é uma situação de você ter um pouco mais de controle sobre o que vai ser comprado, instalado, ok. Entregou a obra, começa... Isso eu já estou falando no âmbito geral, não só de hospitalar. Vamos pegar assim, você poderia transpor isso para shopping center, por exemplo. Você depois vai ter um dia a dia lá, que tem um departamento que cuida dessa manutenção, e eu acho que ainda falta um pouco, talvez, uma aculturação da importância de manter estritamente aqueles parâmetros ali, aqueles parâmetros de performance, você precisaria talvez ainda fazer um processo talvez educacional mesmo, de aculturação, porque eu acho que ainda, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que ainda tem-se uma certa cultura assim, de tirou isso aqui, botou outra coisa que acendeu, tá feito, entendeu? Eu já vi casos assim que... conversar com pessoas, fala assim, essa lâmpada tá diferente da outra, uma era 2700, o pessoal fala assim, nossa, eu não tinha reparado, sabe, tipo, é uma coisa mesmo de processo, eu acho que de aculturação, processo educacional, porque se você tiver lá quem opera o sistema, começar ali na hora, putz, eu preciso trocar isso daqui, preciso trocar... mas esse aqui tá muito caro. Ou então, esse aqui vai demorar muito. Vamos comprar o que tem na praça e botar lá. Se você permite isso, realmente você pode ter danos aí sérios, assim. Porque é o que você falou, você tem uma área lá de triagem que tem cada luminária de uma cor. Ou você tinha lá, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente estava conversando aqui até antes, né? Você especificou lá uma luminária downlighter com placa de LED, recuo anti-ofuscamento... um driver de alto fator de potência, de boa performance, confiabilidade, e aquela luminária apagou, o cara tira e coloca uma luminária painelzinho que ele vai comprar na esquina, sabe? E que vai ter outro fluxo, outra reprodução de cores, vai ter depreciação acentuada e vai ter, né, vai ter o quê? Uma baixa reprodução de cores. Tem coisas que são vendidas aí na praça com IRC 70 ainda. Aí você vai pegar aquilo ali e vai botar num consultório de dermatologia, por exemplo. Então, isso você tem que realmente... É difícil de controlar isso. Eu acho que assim, numa ponta, eu acho que precisaria ter talvez mais iniciativas de explicar pra galera a importância, né? E do nosso lado aqui, como eu falei no começo, a gente procura conceber um sistema que não seja muito complexo de manter.
Se você especificar e instalar uma luminária lá, que não tem no Brasil, que para encomendar demora 6 meses para chegar, que quebrou uma molinha da luminária, ninguém tem. Quebrou deu pau, parou um driver, você não consegue repor. Se você trabalhar nesse nível, você está pedindo para que coloquem alguma outra coisa lá. Em shopping center é uma coisa engraçada, eu vi isso acontecer muitas vezes, tanto em projetos nossos como projetos de colegas que a gente visitava o shopping lá, e você via assim aquelas luminárias de teto, né? Eu lembro que na época, né, você colocava a lâmpada vapor metálico bilateral, aquela lâmpada tubular vapor metálico de bipino, né? E que eram lâmpadas feitas para dar assim, um facho, para dar um punch de luz naquela altura. Aí você passava um ano depois lá, o pessoal de manutenção tinha pego aquela luminária e tirado o soquete original, colocado um soquete E27, enroscado uma lâmpada eletrônica, onde era para ter um facho, ali virou uma luz qualquer coisa lá. Por quê? Porque era... Aí você falou, em alguns casos eu conversei com o cliente e falei, porque o pessoal acha... aquela lâmpada lá é difícil de achar, não sei o quê, então o pessoal... o eletricista, o pessoal da manutenção, por conta própria, fez aquilo. Tira uma lâmpada com filamento feito na época, né, para dar um foco, e põe uma outra coisa lá. Tira o que faz sentido pro projeto e coloca o que faz sentido de rapidez da manutenção, porque não acha. Exato. E aquela coisa, tá acendendo, tá bom. Legal. E por fim... eu queria que você expressasse a sua opinião em relação à iluminação linear dentro da iluminação de hospitais. Como que você vê? Olha, esse é um tema, uma questão bastante interessante da gente falar, porque, vamos dizer, nos últimos projetos que a gente está envolvido, né, tem bastante emprego do linear. Por um lado, assim, já vem, por exemplo, da arquitetura, do arquiteto de interiores, uma intenção, uma demanda de já trabalhar a iluminação linear integrada a marcenarias, painéis de teto, painéis de parede. Então já tem uma propensão, né, a trabalhar com esses elementos para integrar na iluminação e arquitetura. Você tem um painel que você gera uma luz ambiente trabalhando com um perfil linear ali, né? Agora, do ponto de vista assim, mais técnico, os perfis lineares eles vieram bastante a calhar pelo seguinte: hoje você consegue fazer uma luz linear, criar uma luz indireta, criar uma luz suave, sem você ter que fazer uma construção que vá favorecer deposição de sujeira. Vamos supor, a gente está fazendo um projeto que nós temos painéis no teto e entram os perfis de LED instalados lateralmente. Então eu tenho aquele efeito que você teria com uma sanca, a luz linear, a luz indireta, mas quando você precisa limpar, você tem uma superfície plana e fechada. Da mesma forma, você pode falar de bancadas, é muito comum você ter áreas ali de higienização, né, dos profissionais ou vestiários, né? Então com linear você consegue ter uma luminária lá estanque que forneça uma luz forte para aquela situação lá de iluminação de uma bancada, ou uma bancada de trabalho que tem uma marcenaria por cima, sabe? Isso ajuda bastante, assim. É interessante comentar que os perfis de LED, eles podem realmente iluminar, né? Não são só para efeitos de luz suave. Você consegue, com placas aí de alto fluxo, você consegue realmente gerar luz de tarefa com isso, né? A gente tem trabalhado muito com eles em postos de enfermagem, bancadas de higienização e também nos quartos já com essa ideia de fazer a luz mais do aconchego e ao mesmo tempo eu não tenho que fazer, por exemplo, como você tinha que fazer antes. Você fazia uma sanca, que era um berço de gesso, você enchia de lâmpada fluorescente lá dentro e punha aquele monte de fio emendado no reator até vamos dizer assim, até pelo menos aí começo dos anos 2000, você olhar o que tinha dentro de uma sanca, era uma bagunça, assim, né? Então como é que você vai limpar uma coisa dessa, que tá cheio de fio? Então o perfil de LED você consegue fazer outros tipos de detalhe, conseguir o mesmo efeito, ou até efeitos melhores, e conseguir controlar essa questão da higiene, né? É interessante, eu acho também, uma coisa que eu acho que se fala pouco, os perfis, né, eles têm várias larguras, né, e é interessante você ter uma atenção na potência daquela luz versus a largura do perfil. Assim você consegue dosar a emissão de luz que você precisa com o controle de brilho.
Para evitar o ofuscamento, por exemplo. Exato. Se você pegar um perfilzinho muito fininho, esses perfis de 1 centímetro, 2 centímetros, colocar uma barra, uma fita muito forte, você vai ter brilho. Se você trabalha com peças mais largas, aí você quer iluminar mais, você consegue difundir mais. Exatamente. Então são recursos aí bastante poderosos, bastante interessantes, né? Acho que hoje, quando você fala da iluminação linear, a gente pode falar também dessa iluminação modular, né? Que você tem o perfil estrudado, embutido ou sobreposto, e você consegue ter os vários módulos, diferentes módulos, inclusive os módulos focais, né? São recursos assim bastante poderosos. Eu só complementaria dizendo o seguinte: eu acho que o perfil linear de iluminação ele é bastante marcante, tende a ser marcante em termos gráficos, né? Você tem essa coisa da linha, uma linha que acende. Então eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado para não pesar a mão, sabe? Você não fazer uma coisa lá que depois vai cansar, sabe? Eu acho que você tem que ter sempre em mente e buscar trabalhar dentro do essencial, né, com eles. Eu acho que realmente é uma ferramenta aí bastante poderosa aí. Legal. Bom, muito obrigado, né? Estivemos aqui com o Marco Castilha e foi muito bom. Passou rápido. Conversar um pouco aí, aprender um pouco sobre iluminação hospitalar, acho que é muito legal. E ver o quanto a gente pode contribuir através da iluminação para a vida das pessoas, né? Porque nem sempre estar no hospital é um momento de felicidade, né? Sim. Então tem momentos felizes, nascimento de um filho, mas também tem bem lembrado, momentos de preocupação. Então é importantíssimo que a iluminação ela possa, de alguma forma, atenuar esse sofrimento. Exato. Ou melhorar, ou transformar em qualidade nesses momentos difíceis que você passa às vezes dentro do hospital. Eu agora tô falando até de leigo, né? Mas minha visão é que assim, você tá numa situação dessa, você precisa manter a moral alta, né? De todo mundo, do paciente, dos acompanhantes, das pessoas, você tem que estar né? com o máximo de energia vital que você conseguir ali, né? Então, o psicológico eu acho que é bastante importante nisso. A iluminação dá a sua contribuição, né? Nesse leque de fatores aí, né? Os pontos que eu tava comentando aqui assim, é a minha visão da coisa, né? Eu acho que até é uma área assim, bastante complexa que ainda... eu acho que assim, qualquer pessoa que vai trabalhar nessa área, né? Eu acho que é importante, digamos assim, pesquisar bastante, ver os diversos enfoques, as diversas visões, né? Aqui no Brasil, felizmente, assim, a gente tem light designers de altíssima qualidade aqui, que tem desenvolvido trabalhos sensacionais, né? Na área hospitalar, em outras áreas, né? Então é interessante conhecer esse trabalho, pesquisar, né? As nuances todas, né? Legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Até uma próxima. Valeu. Tchau. Acompanhe nosso podcast nas redes sociais, nas principais plataformas de áudio e no nosso canal no YouTube. Até mais.